bem-vindos a mais uma live Lunes 18. Eu sou a professora Kátia Fernandes, especialista em levar o meu aluno do zero ao avançado em pouco tempo. E todas as segundas-feiras tem live aqui no meu canal, Kátia Underline Comunica. Nossas lives que se chamam Lunes 18, que são sempre às segundas-feiras às 18 horas. Então, cada semana um tema diferente, um tema referente ao idioma espanhol, para que vocês possam estar familiarizados com o idioma, peguem gosto pelo idioma, se familiarizem com a pronúncia do idioma e aprendam cultura, aprendam vocabulário, aprendam gramática, dicas que eu vou passando semanalmente aí para vocês. Então fiquem até o final que vocês vão gostar muito das informações que eu vou passar aqui hoje. Aproveita já para seguir o meu canal, Kátia Underline Comunica, TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, todas as redes sociais aí. Eu sempre estou postando conteúdo novo, coisas interessantes para você se animar e começar a estudar o espanhol. O espanhol, como eu já disse várias vezes, é uma língua super importante. É uma língua muito requisitada nas empresas, é uma língua que te abre portas para você estudar fora, para você trabalhar numa empresa multinacional, é uma língua que facilita muito a sua vida numa viagem. O tema da nossa live de hoje é hábitos e manias dos espanhóis. Então, cada país tem a sua cultura, tem os seus costumes, tem as suas manias, não é isso? Em português nós temos a nossa e, de acordo com a região do Brasil, tem variedades aí, variações de costumes, variações de tradições, sotaques, comidas, hábitos, manias, enfim, cada povo aí com o seu costume e com os seus hábitos e suas manias. Então hoje eu vou me basear na Espanha. Legal, a live de hoje tá linda, tá muito especial. Quando eu comecei a preparar, eu me animei muito, porque tem muita novidade, muita informação legal para você. Você vai fazer uma viagem pela Espanha. Uma viagem pela Espanha aí da sua casa, do seu carro, de onde você estiver. Com tanta informação legal que eu trouxe para vocês. Então fiquem até o final para não perder nenhuma informação. Vou responder algumas perguntas que eu recebi lá dos meus seguidores. Já no meio aí da live eu já vou respondendo, que tem a ver com o tema de hoje. Então veio tudo a calhar. E já vou responder algumas perguntas que eu recebi quando eu abri a minha caixinha de perguntas essa semana para que as pessoas participassem, mandando perguntas aqui para a live. Então, se você sabe falar espanhol, você vai desenrolar muito bem numa viagem. Aliás, a live da semana passada eu passei muitas dicas aí para quem assistiu. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste. A live completa tá no Instagram e também tá no YouTube, Kátia Underline Comunica. Você consegue assistir na íntegra o que aconteceu, o que eu falei, as dicas que eu passei. E o mesmo vai acontecer com a live de hoje e com outras aí que eu já fiz. Então, participem, fiquem até o final para vocês pegarem todas as informações que eu vou passar. Primeira informação, então, importante para vocês. 58 milhões de turistas visitam a Espanha a cada ano. É a quarta nação mais visitada no mundo. É a Espanha. Então, é um país muito querido para que as pessoas conheçam. As pessoas querem conhecer a Espanha. Gostam da Espanha. Gostariam de conhecer alguma cidade, alguma parte da Espanha. Certo? É um país muito variado, então o clima é variado, as paisagens são variadas, os costumes, a arquitetura, a língua, que eu já vou chegar lá, a história e as tradições. Então tem influência árabe, tem uma parte da Espanha que tem influência árabe, influência celta, influência romana, e isso vai interferir nas tradições e mesmo na linguagem de cada região, certo? A Espanha, ela tem 17 comunidades autônomas e cada comunidade autônoma tem a sua personalidade diferente. Comunidades autônomas é o que a gente chamaria aqui no Brasil de estados. Então, o que é uma comunidade autônoma? É uma entidade territorial dentro do sistema jurídico constitucional espanhol e ela é dotada de autonomia. Ela tem as suas próprias instituições, seus próprios representantes, suas próprias regras, suas leis. Então, a comunidade autônoma, por exemplo, da Catalunha, pode ter leis, regras, normas diferentes da comunidade autônoma da Galícia, por exemplo. Então, é como se fosse cada estado do Brasil, só que aqui os nossos estados, eles respondem ao Distrito Federal, ao único órgão, ao governo federal. Lá, não. Cada estado, cada comunidade autônoma tem a sua
autonomia, por isso comunidade autônoma. A Espanha possui um governo democrático e parlamentar, com uma monarquia constitucional que limita o poder dos reis. Então, há monarquia na Espanha. O rei atual é o Felipe VI, ele foi coroado rei da Espanha em 2014. Então, desde então, ele é o rei, o Felipe VI. E ele sucedeu seu pai, o João Carlos I. Então, há regime monárquico, porém, é um governo democrático e parlamentar. É uma monarquia constitucional, limita as regras, os poderes dos reis. A Espanha tem uma língua oficial somente, oficial é só uma, que é o espanhol / castelhano, é a mesma coisa. Essa foi uma pergunta que um seguidor me fez lá na caixinha de perguntas dessa semana. Qual que é a diferença entre castelhano e espanhol? Não tem diferença. É a mesma coisa. Castelhano ou espanhol é a mesma coisa. Castelhano não é outro idioma, não é um idioma não oficial, não é um dialeto, nada disso. É a mesma coisa que o espanhol. O castelhano é conhecido por ser a língua que se falava no Reino de Castela, lá atrás, antes mesmo da unificação hispânica, formando o Reino da Espanha como conhecemos hoje. Por isso que surgiu esse termo castelhano, porque antes se chamava Reino de Castela, castelhano. Depois passou a se chamar Reino de Espanha, e aí o idioma passou a se chamar espanhol. Quando você vai se matricular para aprender espanhol, você não vai ver numa escola escrito aulas de castelhano. Não, eu dou aula de espanhol, que é a mesma coisa que o castelhano. Então, já respondendo aí a pergunta da pessoa que me fez lá na caixinha de perguntas, espanhol e castelhano é a mesma coisa. Muita gente tem essa dúvida, acha que é outro idioma, que o espanhol se fala na Espanha e o castelhano se fala na América Latina. Nada a ver. Castelhano e espanhol é a mesma coisa. Então, é a única língua oficial na Espanha, ok? Porém, existem 4 línguas cooficiais, que são o galego, que ele pertence à comunidade autônoma da Galícia. A capital da Galícia é Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, vocês já devem ter ouvido falar, é a cidade do apóstolo Tiago, é a cidade que as pessoas fazem aquela peregrinação de muitos quilômetros a pé, para se reencontrar, para pagar todos os pecados. Tem que ter muito pecado, né? Para andar tudo aquilo no caminho de Santiago, tem que ter muito pecado para pagar. Então, Santiago de Compostela é a capital da Galícia. Então, a Galícia é uma das comunidades autônomas da Espanha, que eu disse para vocês que são 17, e lá eles têm um idioma cooficial, que é o galego. O galego é uma mistura de português de Portugal e espanhol. A gente brinca que o galego parece um portunhol. É muito fácil de entender o galego, certo? Comparado com os outros cooficiais aí que eu vou contar para vocês. Tem o catalão. O catalão é utilizado na Catalunha, a Comunidade Valenciana e também as Islas Baleares, as Ilhas Baleares. A capital da Catalunha é Barcelona. Então, na Catalunha, eles falam, além do espanhol, eles falam catalão. Na Galícia, além do espanhol, eles falam galego. Esses idiomas cooficiais, inclusive, eles são ensinados nas escolas. Então, as crianças, os adolescentes, aprendem língua espanhola, como a gente aprende aqui língua portuguesa, e eles aprendem também catalão na Catalunha, galego na Galícia. Okay? Somente nessas comunidades autônomas. É algo específico da região. Não é o idioma oficial do país. Ok? Bom, tem um outro cooficial que é o aranês. Não é o aragonês da região de Aragão. Aragonês, eles consideram um dialeto, é muito mais restrito. É o aranês, que é usado por parte da Catalunha. E tem o basco, ou euskera. O basco, ou euskera, se refere ao País Basco e parte de Navarra. Navarra, está aí, faz fronteira com o País Basco. É o estado, digamos assim, a cidade que está ali do lado. A capital do País Basco é Vitória. Agora, euskera, pessoal, não dá para entender nada. Tanto que é uma língua considerada pelos linguistas um mistério. Não se sabe a origem dessa língua. Porque o espanhol, ele é originário do latim. Todas as cooficiais da Espanha também são originárias do latim. Agora, euskera, que é lá da região do País Basco, noroeste da Espanha. O País Basco, não sei se vocês se lembram, o País Basco é o que tem aquele grupo ETA. Lembram daquele grupo terrorista ETA? Ele tá meio desaparecido aí, mas já causou bastante confusão lá na Espanha, que eles querem se separar da Espanha, eles querem ser um país independente. É essa região aí, é o País Basco.
E eles têm uma língua deles ali que é só eles mesmos entendem. 45% da população do País Basco fala a língua própria do território basco, que é euskera, se chama euskera, que é uma língua que não procede do latim e é considerada uma das mais antigas da Europa. É considerada também a língua mais misteriosa do mundo. Não tem uma origem conhecida ou relação com qualquer outra língua. Os linguistas dizem que é uma anomalia. E essa anomalia deixou esses linguistas chocados por muitos anos. Eles não sabem de onde surgiu o euskera. Então, essas são as 4 línguas cooficiais da Espanha. Então, a língua oficial, a língua que você tem que saber para poder se comunicar em qualquer lugar da Espanha, e não somente da Espanha, né, em todos os outros 20 países referentes à América do Sul, América Central e México. Então, são 21, contando com a Espanha, países que têm o espanhol como língua oficial. Então, é essa a língua que você vai aprender. Você vai aprender catalão só se você for morar na Catalunha. Você vai aprender euskera só se você for morar no País Basco. Porque é muito restrito. Não estou desmerecendo, mas é muito restrito. Você precisa aprender um idioma que você consiga utilizar em qualquer outro lugar. Então, você vai aprender o espanhol, que é a língua oficial e que é a segunda língua mais falada no mundo. Então, o espanhol / castelhano, que eu já falei aqui que é a mesma coisa, é utilizado na Espanha. É a língua oficial do país, só tem essa. As outras são cooficiais, que são euskera, catalão, galego e o aranês. São essas 4. E depois nós temos também alguns dialetos, o valenciano, o aragonês, que aí são mais restritas ainda.